Você sempre diz que é um cara inteligente, né? Meu nome é Douglas. Eu tinha 34 anos e trabalhava na Ashmir Outfitters, fazendo gestão de estoque em Billings, Montana. Essa pergunta veio da minha esposa, Lídia, enquanto ela e a irmã, Sofia, estavam sentadas no banco da frente do nosso Honda, com o motor ligado. Eu estava parado ao lado de um posto de gasolina quebrado no meio do nada, segurando um galão de gasolina que supostamente precisávamos abastecer. A piada tinha começado de forma simples. Estávamos voltando da casa da Sofia em Missoula quando a Lídia parou num posto abandonado, a uns 80 quilômetros de qualquer lugar. Disse que o carro estava fazendo barulho e me pediu para verificar o motor enquanto ela e a Sofia pegavam bebidas no cooler. Eu estava sob o capô havia uns 2 minutos quando ouvi as portas baterem. Douglas, a Lídia gritou, rindo, vamos ver o quão inteligente você é mesmo. Endireitei-me e limpei as mãos na calça jeans. Como assim? A Sofia ria no banco do passageiro. As duas estavam planejando alguma coisa o fim de semana inteiro, cochichando nos cantos, trocando olhares. Imaginei que fosse sobre o meu aniversário na semana que vem ou talvez alguma surpresa familiar. Você fica falando que conseguiria sobreviver em qualquer lugar, disse Lídia, engatando a marcha. Sempre lendo aquelas revistas de aventura, assistindo aqueles programas de sobrevivência. Agora você vai ter que provar. O galão de gasolina em minhas mãos parecia mais pesado. Lídia, o que você está fazendo? Te dando uma lição, disse ela. Ela jogou algo pela janela. Minha carteira caiu no cascalho. Você não tem celular, nem dinheiro, nem carro, mas é um cara tão esperto que vai dar um jeito. Olhei ao redor. Nada além de grama da pradaria, alguns prédios abandonados e montanhas ao longe. A cidade mais próxima devia estar a uns 48 quilômetros de distância, talvez uns 64 quilômetros à frente. Isso não tem graça, eu disse. É hilário, Sofia interrompeu. Você devia ver a sua cara. Lídia acelerou o motor. Talvez da próxima vez você não haja como se soubesse de tudo. Te vejo em casa, gênio. Eles partiram, seguidos por uma nuvem de poeira pela rodovia de mão dupla. Observei até o Honda desaparecer em uma colina, depois peguei minha carteira, vazia, exceto pela minha carteira de motorista e um cartão de visita antigo da loja de ração onde comprei suprimentos para o jardim da Lídia na primavera passada. O sol já estava baixo. A temperatura caía rápido quando escurecia. Eu já tinha acampado antes, claro, mas nunca sem equipamento, nunca sem aviso. Nunca como punição por algo que eu nem sabia nomear. Caminhei em direção à estação abandonada, procurando abrigo. As janelas estavam fechadas com tábuas, mas na parte de trás havia uma doca de carga que poderia bloquear o vento. Atrás do prédio, encontrei uma caçamba que fedia óleo velho e algo podre. Foi lá que passei minha primeira noite como um homem diferente. Conheci Lida 5 anos antes, num churrasco da empresa. Ela trabalhava no escritório do assessor do condado e tinha um jeito de fazer tudo parecer senso comum. Fui atraído por essa certeza, principalmente depois que meu pai morreu e me deixou perdido sobre o que viria a seguir. Nos casamos depois de 1 ano de namoro. Ela se mudou para minha casa alugada na zona sul de Billings. E por um tempo, as coisas pareciam sólidas. Ela ganhava um bom dinheiro. Eu trazia para casa um salário fixo da loja de artigos para casa. Nada extravagante, mas não estávamos com dificuldades. O problema começou pequeno. Comentários sobre o meu trabalho, principalmente. Como eu estava desperdiçando meu potencial fazendo inventário em vez de algo mais ambicioso. Quando eu mencionava ideias sobre talvez abrir um negócio ou aprender uma profissão, ela me olhava daquele jeito, como se eu estivesse sendo irrealista. Você não é dono de um negócio, Douglas, ela dizia. Você é bom em seguir instruções. Atenha-se ao que você conhece. Sofia me incentivava. Ela havia se mudado de volta para Montana após o divórcio e conseguido um emprego em uma empresa de marketing em Missoula. Sempre tinha histórias sobre pessoas de sucesso que conhecera, clientes importantes, grandes oportunidades. Fazia Lida sentir que estava se conformando por estar casada com alguém que trabalhava no varejo. A questão da sobrevivência tinha começado como um hobby.
Eu cresci caçando com meu pai, conheci o suficiente sobre a vida ao ar livre para me sentir confortável. Depois que ele faleceu, continuei lendo sobre sobrevivência na natureza, assistindo a vídeos sobre como viver da terra. Não porque planejasse desaparecer na natureza, mas porque isso me conectava a algo real. Lyd odiava. Dizia que eu estava brincando de faz de conta em vez de me concentrar na minha carreira. Quando eu sugeria que fossemos acampar, ela revirava os olhos. Quando eu mencionava algo que tinha aprendido sobre rastreamento ou como fazer fogo, ela mudava de assunto. Olhando para trás, eu deveria ter visto os sinais de alerta, como ela parou de perguntar sobre o meu dia no trabalho, como começou a passar mais tempo com Sofia, voltando para casa com histórias sobre como as pessoas bem-sucedidas viviam, como começou a falar de mim na terceira pessoa quando estávamos com outras pessoas, como se eu não estivesse lá. Douglas acha que é algum tipo de homem das montanhas, ela dizia às amigas, rindo. Vive em um mundo de fantasia. A verdade era mais simples. Eu estava tentando impressionar alguém que não queria se impressionar comigo. Eu estava buscando a aprovação de alguém que já havia decidido que eu não merecia respeito. E em algum momento, comecei a acreditar na versão dela de quem eu era. Mas sentado atrás daquela lixeira, ouvindo os coiotes piando pela pradaria vazia, percebi uma coisa. Talvez Lyd estivesse certa sobre uma coisa. Eu ia descobrir exatamente o quão inteligente eu era. Só que não do jeito que ela esperava. Acordei rígido e com frio, as costas pressionadas contra a doca de concreto. O sol estava nascendo sobre as montanhas, e eu podia ouvir o mugido do gado em algum lugar ao longe. Minha boca tinha gosto de poeira e arrependimento. A primeira coisa que fiz foi fazer um inventário, carteira com minha carteira de motorista, chaves do carro que agora eram inúteis, as roupas do corpo, uma caixa de fósforos que eu tinha esquecido no bolso do paletó de algum restaurante. Não era grande coisa, mas era alguma coisa. O rancho mais próximo ficava talvez a 3 quilômetros ao norte, pelo som do gado. Comecei a andar. O nome do fazendeiro era Clayton Phillips. Ele estava alimentando cavalos em um curral quando cheguei à sua entrada, parecendo ter dormido na rua, o que era verdade. Você quebrou em algum lugar? Perguntou ele, não hostil, mas cauteloso. Contei a verdade, pelo menos a maior parte, que minha esposa tinha me deixado abandonado de brincadeira, que eu precisava voltar para a cidade. Deixei de fora a parte sobre como ela fez isso para me ensinar uma lição sobre ser confiante demais. Clayton me observou por um longo momento. Que piada, disse ele finalmente. Está com fome? Durante o café da manhã, ele perguntou sobre meu trabalho. Quando mencionei a loja de artigos para caça, ele assentiu. Conhece esse lugar? Você caçava muito? Costumava, com meu pai. E quanto ao gado? Já trabalhou com gado? Balancei a cabeça. Na verdade, não. Por quê? Ele se recostou na cadeira. Estou com falta de pessoal no momento. Meu funcionário está de cama com uma lesão nas costas, e tem um rebanho para mover na semana que vem. Paga bem se você estiver disposto a aprender. Algo mudou dentro de mim. Talvez fosse o jeito como ele perguntou, como se minha resposta importasse. Talvez fosse estar sentado em uma cozinha que cheirava a café e bacon em vez de lixo e óleo de motor. Ou talvez fosse simplesmente alguém me oferecendo trabalho em vez de sermões sobre o que eu não conseguia fazer. Estou disposta, eu disse. Clayton me levou até a cidade naquela tarde para que eu pudesse pegar meu carro e explicar para Lyd onde eu tinha estado. Ela estava assistindo televisão quando entrei, nem olhou para cima. Como foi sua aventura, gênio? Perguntou ela. Educativa, eu disse. Ela olhou para mim então, talvez ouvindo algo diferente na minha voz. Você aprendeu a lição? Sim, eu disse. Aprendi. Mas não a lição que ela pretendia. Eu tinha aprendido que quando alguém tira tudo o que você acha que precisa, o que resta é o que você realmente é. E eu tinha aprendido que algumas pessoas ajudam um estranho, enquanto outras abandonam o próprio marido por uma brincadeira. Fui para o quarto e arrumei uma mala. Contei para Lydia que aceitaria aquele emprego no rancho e que ficaria no alojamento do Clayton por um tempo. Você está fugindo, ela disse.
Não, respondi. Estou correndo em direção a alguma coisa. Liguei para a loja de suprimentos na manhã seguinte dizendo que estava doente e voltei para a fazenda do Clayton. Ele me colocou para trabalhar com o gado desde o nascer do sol, me ensinando a ler o comportamento deles e como movê-los sem assustá-los. Foi mais difícil do que eu esperava, mas gratificante de um jeito que a gestão de estoque nunca havia sido. Depois de 3 dias, Lydia ligou. Quando você volta para casa? As pessoas estão fazendo perguntas. Que tipo de perguntas? Sobre onde você está? Sobre nós. Sofia acha que você está tendo algum tipo de colapso. Observei o Border Collie de Clayton conduzir uma novilha teimosa em direção ao portão. O cachorro sabia exatamente o que fazer, movia-se com determinação e inteligência. Ninguém questionava seus instintos. Talvez eu esteja, eu disse. Douglas, isso é ridículo. Você tem um emprego de verdade, benefícios, um futuro. Fazendo o quê? Contando iscas de pesca pelo resto da vida. Sustentando a família, sendo responsável. Nem todo mundo pode brincar de cowboy. A palavra brincar doeu, no mesmo tom que ela usou quando mencionei acampar, caçar ou qualquer coisa que não se encaixasse na ideia dela de comportamento adulto. Estarei em casa no domingo, eu disse, e desliguei. Mas chegou o domingo e eu fiquei. Liguei para o meu gerente na loja e disse que precisava de mais uma semana para uma emergência familiar. Não era exatamente mentira. Meu casamento era definitivamente uma emergência, mas não do tipo que ele presumiria. Clayton foi paciente com meus erros e rápido em elogiar as melhorias. No final da segunda semana, eu já conseguia laçar com decência o suficiente para ajudar na marcação. Na terceira semana, eu já estava andando em cercas e verificando fontes de água por conta própria. Você tem bons instintos, ele me disse uma noite, enquanto assistíamos ao pôr do sol da varanda. A maioria das pessoas da cidade tenta forçar as coisas. Escute você. Quando finalmente cheguei em casa, Lydia estava me esperando com os papéis do divórcio. Sério? Perguntei, olhando para o envelope pardo na mesa da cozinha. Você ficou fora por 3 semanas, Douglas. 3 semanas bancando o ajudante de rancheiro enquanto eu conto para todo mundo que meu marido está tendo uma crise de meia-idade. Tenho trabalhado, aprendido algo novo. Você tem evitado responsabilidades. Ela se sentou à minha frente, cruzou as mãos como se estivesse em uma reunião de negócios. A Sofia acha que você está tentando me punir pela piada, que está sendo dramática. A piada. Quase ri. É assim que a chamamos? Foi inofensiva. Voltamos para te buscar na manhã seguinte, mas você já tinha ido embora. Imaginamos que você tivesse pegado carona para casa ou algo assim. Isso era novidade para mim. Você voltou? Claro que voltamos. Não somos monstros, Douglas. Mas você já tinha ido embora com aquele fazendeiro. Nos fez parecer os vilões. Eu a encarei. 3 semanas de bom trabalho, aprendendo habilidades importantes, sentindo-me respeitada pela primeira vez em anos. E ela achava que era para puni-la. Assine os papéis, disse ela. Eu fico com a casa. Você fica com a sua caminhonete. Um rompimento completo. Peguei o envelope, mas não o abri. E se eu não quiser um rompimento completo? Então você volta para casa. Recupere seu antigo emprego. Haja como um adulto. A escolha parecia simples: voltar a contar o estoque e ouvir palestras sobre minhas limitações ou continuar trabalhando com gado e aprendendo com pessoas que valorizavam a competência em vez do conforto. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Você teve 3 semanas para pensar. Esse é o problema. Deixei os papéis na mesa e voltei para o rancho. Clayton estava no estábulo, examinando uma égua prestes a parir. Como foi? Perguntou ele. Ela quer o divórcio. Ele assentiu, como se já esperasse. Algumas pessoas não conseguem lidar com as mudanças nos outros. Faz com que questionem as próprias escolhas. Ela acha que estou sendo irresponsável. Talvez.
Ou talvez você esteja sendo responsável pela pessoa que realmente é, em vez da pessoa que ela queria que você fosse. Assinei os papéis do divórcio 6 meses depois, quando Clayton me ofereceu um cargo permanente como capataz do rancho. O salário era menor do que o da loja de artigos para animais, mas incluía a moradia e uma porcentagem dos lucros do gado. Mais importante ainda, vinha com respeito. Lydia ficou com a casa em Billings. Eu fiquei com minha caminhonete, minhas ferramentas e uma pequena poupança que ela desconhecia. O que eu não guardei foi a sensação de que precisava provar meu valor para pessoas que já tinham decidido que eu não valia a pena acreditar. O trabalho na fazenda me agradou. Aprendi a ler padrões climáticos, gerenciar cronogramas de reprodução e negociar com fornecedores de ração. Clayton me apresentou a outros fazendeiros da região, e comecei a fazer bicos durante as temporadas de maior movimento. Nada de drástico, apenas um progresso constante para me tornar o tipo de homem que resolve problemas em vez de criá-los. Lyd e Sofia se mudaram para Missoula juntas depois que o divórcio foi finalizado. Segundo amigos em comum, elas estavam se divertindo muito, fazendo compras, fins de semana em spas, namorando homens ricos que tinham negócios, vivendo a vida que Lydia sempre quis. Fiquei sabendo disso através do meu antigo colega de trabalho, Jake, com quem mantive contato. Ele passava no rancho às vezes, geralmente com histórias sobre como Lydia estava se saindo bem sem mim. Ela parece feliz, ele dizia, como se estivesse me fazendo um favor ao compartilhar atualizações. Muito feliz, como se ela finalmente estivesse vivendo a melhor vida possível. Eu concordava e oferecia uma cerveja a ele, mas percebi que ele nunca tinha muito a dizer sobre sua própria vida, ainda contava iscas de pesca, ainda reclamava da gerência, ainda falava sobre mudanças que poderia fazer algum dia. A verdade me atingiu durante meu segundo inverno no rancho. Eu estava consertando a cerca em meio a uma nevasca, com as mãos dormentes apesar das luvas, quando percebi que não pensava em Lydia havia semanas. Não sentia falta dela, não sentia a raiva do divórcio, não me perguntava o que ela estava fazendo. Ela simplesmente havia deixado de ser relevante para o meu cotidiano. Aquilo me assustou no começo. 5 anos de casamento deveriam deixar uma marca maior, não é mesmo? Mas então eu entendi. Eu estava de luto pela coisa errada. Eu estava triste por perdê-la quando o que eu deveria estar comemorando era me encontrar. Clayton estava ficando mais velho, falando em aposentadoria. Seus filhos moravam na Califórnia e não tinham interesse em criação de gado. Quando ele mencionou vender para uma construtora, fiz uma oferta: deixe-me comprar o lugar com um plano de pagamento a longo prazo, descontando os lucros e o salário do meu capataz. Tem certeza disso? Perguntou ele. É um grande risco. Tenho certeza, respondi. É isso que eu quero fazer. E a sua ex-mulher? Ela sabe que você está pensando em ter terras? Eu não tinha contado a ninguém, exceto ao banco, sobre meus planos. Não era exatamente um segredo, mas achei importante manter segredo até que tudo estivesse finalizado, como se contar o sonho em voz alta pudesse dar azar. Ela não precisa saber, eu disse. Nós não conversamos mais. Clayton assentiu. Provavelmente para melhor. Algumas pessoas não suportam ver os outros terem sucesso, especialmente quando te consideraram um fracasso. A papelada levou 3 meses para ser concluída: verificações de antecedentes, análises financeiras, inspeções, negociações com o condado sobre os direitos de uso da água. Mas, na primavera, eu já possuía 800 acres de pastagens de primeira qualidade e uma casa com vista para o vale do rio Yellowstone. Eu tinha 37 anos, e pela primeira vez na vida, senti que estava exatamente onde deveria estar. O rancho prosperou sob minha gestão. Aumentei o rebanho, melhorei o manejo das pastagens e comecei a oferecer guias de caça durante a temporada de caça aos alces. A qualidade da experiência se espalhou entre caçadores experientes, e eu estava agendando clientes com 1 ano de antecedência. Mas o sucesso trouxe visibilidade, e a visibilidade trouxe complicações. Jake ligou numa tarde no final do verão. Ei, Douglas, a Lydia anda perguntando por você. Eu estava recolocando tábuas no curral principal, suando no calor da tarde. Que tipo de pergunta? Só queria saber como você está,
onde está morando? Ela ouviu de alguém que você ainda está na fazenda. E pareceu surpresa. Acho que ela imaginou que você já tivesse voltado para a cidade, talvez recuperado seu antigo emprego. Naquela noite, fui de carro até Billings para comprar suprimentos. Enquanto carregava sacos de ração na minha caminhonete, notei um Honda familiar no estacionamento. Lyd e Sofia estavam saindo do supermercado, ambas parecendo estarem vestidas para uma ocasião especial, em vez de fazer compras. Elas me viram ao mesmo tempo que eu as vi. Por um momento, ninguém se moveu. Então Lyda se aproximou, Sofia logo atrás. Douglas, disse ela, como se estivesse cumprimentando um velho conhecido. Você está diferente. 3 anos de trabalho ao ar livre me transformaram. Minhas mãos estavam calejadas, meus ombros mais largos de tanto levantar fardos de feno e lutar com o gado. Meu cabelo tinha crescido mais e eu mantive a barba durante o inverno. Mas a maior mudança provavelmente estava na minha postura. Diferente como? Perguntei. Mais velho, mais sério. Ela olhou para minha caminhonete, carregada de ração cara e suprimentos veterinários. Ainda brincando de rancheiro? Ainda fazendo rancho, corrigi. Sofia se aproximou. Ouvimos dizer que você comprou a casa do Clayton. É verdade. As notícias correm rápido em Montana, especialmente quando alguém faz uma compra significativa quando a maioria das pessoas a considera um fracasso. É verdade, eu disse. Como? A voz de Lyd agora estava áspera. Como você conseguiu comprar um rancho? Trabalho duro, boas decisões, um pouco de sorte. Ela me encarou, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Você trabalhava no varejo, Douglas. Você contava iscas de pesca. Pessoas como nós não se tornam donas de rancho do nada. Pessoas como nós. Entende o que eu quero dizer? Pessoas comuns. Pessoas normais. Terminei de carregar o último saco de ração e fechei a porta traseira. Talvez você tenha razão. Talvez pessoas normais não se tornem donas de fazenda. Então, o que você está dizendo? Que você é especial agora. Estou dizendo que talvez eu nunca tenha sido tão normal quanto você pensava. Sofia riu, mas soou forçado. Qual é, Douglas? Essa coisa toda é só uma reação prolongada à nossa piada. Você está tentando provar algo sobre ser independente. Que piada foi essa? Sabe, aquela do posto de gasolina, quando te deixamos resolver as coisas sozinha. Você quer dizer quando me abandonou no meio do nada, sem dinheiro nem transporte? Era para ser engraçado, disse Lydia. Voltamos na manhã seguinte, mas você tinha ido embora. Achamos que você tinha aprendido a lição e ido para casa. Olhei para as duas, aquelas duas mulheres que achavam que seria hilário me deixar sozinha como punição por eu ter confiança em mim mesma. Elas ainda achavam engraçado. Ainda achavam que a coisa toda era para me ensinar humildade. Aprendi uma lição, disse eu, só que não há que você pretendia. Entrei na minha caminhonete e fui embora, deixando-os parados no estacionamento. Pelo retrovisor, pude vê-los conversando, provavelmente tentando entender como o homem que eles deixaram para trás em uma caçamba de lixo acabou se tornando dono de 800 acres enquanto eles compravam mantimentos com cupons. O plano já estava se formando na minha cabeça. Ouvi através de Jake que Lyd e Sofia tinham voltado para Billings. Aparentemente, a aventura em Missoula não tinha saído como planejado. Sofia tinha sido demitida da empresa de marketing, e os homens ricos com quem elas estavam saindo acabaram sendo menos ricos do que o anunciado. Elas dividiam um apartamento perto do shopping, ambas trabalhando no varejo para sobreviver. Lyda tinha conseguido um emprego em uma loja de departamentos. Sofia vendia cosméticos em um quiosque, o tipo de trabalho que elas provavelmente considerariam inferior a elas alguns anos antes. Eu estava na cidade, autenticando a papelada do seguro do rancho, quando vi Lydia pela vitrine da loja de departamentos que é o More e Fim. Ela dobrava suéteres, usava um crachá e parecia cansada, como eu me lembrava dos nossos piores dias juntos. Estacionei minha caminhonete bem em frente à loja e entrei.
Ela olhou para cima quando me aproximei da seção dela, e observei seu rosto alternar entre surpresa, reconhecimento e algo que poderia ser constrangimento. Douglas, disse ela, ouvi dizer que você estava na cidade. Reunião de negócios com meu corretor de seguros, eu disse. Coisas do rancho. Ela olhou para as minhas roupas, jeans limpos, botas boas, o tipo de jaqueta que custa caro. Você parece próspero. O rancho está indo bem. Aumentei o rebanho na primavera passada. Adicionei novas pastagens. Mantendo-me ocupado. Que bom para você. Peguei um dos suéteres que ela estava dobrando. De boa qualidade, mas caro demais para o que era. Lembra do que você disse naquele dia no posto de gasolina, sobre descobrir o quão inteligente eu realmente era? Suas mãos pararam no cabideiro. Douglas, acho que não precisamos. Você tinha razão, continuei. Eu descobri. Acontece que sou inteligente o suficiente para transformar abandono em oportunidade. Inteligente o suficiente para aprender com pessoas que veem potencial em vez de limitações. Inteligente o suficiente para construir algo real em vez de apenas falar sobre isso. Ela olhou ao redor da loja, verificando se alguém estava ouvindo. Você está fazendo uma cena. Estou expondo fatos. Você achou que me deixar presa me ensinaria humildade. Em vez disso, me ensinou independência. Você achou que isso me mostraria minhas limitações. Em vez disso, me mostrou as suas. Saí da loja sem comprar nada, entrei na minha caminhonete e dirigi para casa, no meu rancho. Naquela noite, sentei-me na varanda com uma cerveja e assisti ao pôr do sol sobre uma terra que me pertencia. Lydia nunca mais me contatou depois daquele encontro. Segundo Jake, ela e Sophie acabaram se mudando para Great Falls, em busca de outra oportunidade que provavelmente também não daria certo. Ouvi dizer que elas ainda trabalhavam no varejo, ainda conversavam sobre seus grandes planos, ainda esperavam que alguém reconhecesse sua singularidade. O rancho continuou a prosperar. Casei-me com uma veterinária chamada Clary, que entendia de gado tão bem quanto eu e que via meu trabalho como algo valioso, em vez de divertido. Construímos uma vida boa juntos, baseada no respeito mútuo e em um propósito compartilhado. Às vezes, eu pensava naquela noite atrás da lixeira, em como me senti frio e humilhado, em como tinha certeza de que Lydia estava certa sobre minhas limitações, minha tendência a sonhar alto demais e realizar pouco. Ela estava errada sobre quase tudo. Mas estava certa sobre uma coisa: eu havia descoberto o quão inteligente eu realmente era. Inteligente o suficiente para reconhecer quando a crueldade de alguém era, na verdade, bondade disfarçada. Inteligente o suficiente para me afastar de pessoas que confundiam minha tolerância com fraqueza. Lydia e Sophie enfrentaram as consequências a longo prazo de sua brincadeira cruel quando ficou claro que a vítima havia usado o abandono como motivação para construir uma vida independente e bem-sucedida que sempre alegaram ser impossível para alguém como ele. A zombaria delas se tornou o catalisador para sua transformação de marido subempregado em próspero dono de fazenda. Enquanto suas próprias vidas estagnavam nos empregos no varejo que antes consideravam inferiores a elas, a brincadeira que achavam tão inteligente eliminou seu acesso à estabilidade e ao crescimento que haviam jogado fora descuidadamente, deixando-as assistindo à distância enquanto Douglas alcançava o tipo de sucesso que nunca acreditaram que ele fosse capaz de alcançar. Às vezes, o presente mais cruel que alguém pode lhe dar é mostrar o quão pouco essa pessoa pensa de você. Porque, quando você para de tentar provar que ela está errada, você fica livre para provar que está certo.